Olá pessoal, então dando continuidade aqui aos vídeos do capítulo 5 de questão paramétrica, a gente já fez vídeos aqui da questão de múltipla escolha e agora eu vou começar a fazer vídeos de questões dissertativas, QT, tá? Então começando aqui com teste de mesa, então esse teste de mesa aqui, aqui está a questão, vou dar um zoom aqui, de um teste de mesa. Então, geralmente a gente dá um pseudocódigo e, e tem uma tabelinha onde o aluno tem que falar a linha e o que foi alterado na linha. Então, por exemplo, na linha 1, a variável máxima recebeu o valor 14. Então, linha 1, variável máxima, recebe o valor 14, assim. E na linha 2, a variável contador recebe o valor 2. Então, na linha 2, contador 2, e assim sucessivamente. Então, essa questão aqui, é, ela tá descrita nesse código aqui. Então, esse código aqui não adianta a gente pegar copy-paste para tentar simular, como eu já mostrei nos vídeos anteriores. Então, uma sugestão é você ir no GitHub, no projeto, e importar o banco de dados do livro, para ter exatamente esse texto aqui. Então, indo aqui em Book, segunda edição, tem esse arquivo aqui, MySQL. Então, se a gente buscar aqui, ó, preencha a tabela. Preencha, então tá aqui. Só que não adianta a gente copiar aqui, porque a formatação aqui também não é muito boa, tá vendo? Tem vários símbolos especiais aqui, então não adianta copiar do arquivo SQL. Então, a sugestão é importar usando setup all. Eu tenho uma instrução aqui que explica como fazer isso. Então, vou buscar aqui .sql. Então, tá aqui. Então, basta copiar esse código aqui, ó, substituindo esse valor aqui por db underline mctest e substituindo também MySQL para MySQL livro, que você for baixar do GitHub. Então, eu já fiz isso aqui na minha máquina e vou mostrar para vocês. Então, indo aqui em questões, pegar todas as questões. Então, essas são todas as questões do livro. E deixa eu mostrar aqui, buscar por mesa. Então, estão aqui os três exemplos de testes de mesa. Então, vou abrir aqui esses três exemplos. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar dos dois primeiros exemplos. Então, indo aqui no primeiro exemplo, aumentando aqui a janela. Deixa eu parar de meio devagar. Aumentando aqui a janela, só para mostrar que é exatamente igual o código do livro, do código que está no MySQL. Então, preencha a tabela, aqui está preencha a tabela, aqui está o pseudocódigo, aqui é a tabela que é mostrada, e tem o trecho de código em Python, aqui está o trecho de código em Python, tá bom? Então, se eu pegar e rodar esse código, ele vai mostrar um PDF parecido com o que foi apresentado no livro, parecido com esse daqui, com outros valores. Aqui está 14, 2 e 1, e aqui está gerando
Está demorando um pouco. Pronto, acabou de gerar. Está aqui. Então, os parâmetros aqui é 7, 1 e 1. Então, mostrando aqui de novo. Aqui é o que está na descrição da questão, é o que vai aparecer aqui. Então, aqui eu tenho valores paramétricos, né? Lembrando entre colchete, colchete, code, dois pontos, N1, N2 e N3. Então, N1 é 7, N2 é 1 e N3 é 1. E esses valores paramétricos se repetem aqui no pseudocódigo. Aqui está a lógica, aqui está a parte da tabela, está mostrando aqui a tabela, e aqui é o código em Python para gerar os números aleatórios N1, N2, N3 nesses intervalos aqui. Então, essa questão de teste de medo desse primeiro exemplo, a questão paramétrica, é bem simples, né? É bem simples. Agora eu vou mostrar um outro exemplo que é um pouco mais complicado. É claro que essa parte aqui é específica para resolver esse problema. Teste de mesa, agora criando o gabarito para o professor, para ajudar o professor a verificar se o aluno fez corretamente. Então, como que a gente faz isso? É a próxima questão, no próximo trecho. Então, o que vai mudar significativamente é a parte de código, tá? A parte de código que vai mudar bastante. Então, até aqui é bem parecido. Agora, eu incluo essa parte aqui, ó. Então, tá aqui. Vou mostrar aqui o código. Eu incluo essa parte aqui para mostrar uma tabela na cor azul de um tamanho pequeno. Essa tabela, ela é uma tabela que vai ser produzida em Python, um trecho de código em Python. Então, só para ir já gerando essa tabela aqui, essa questão, eu vou mostrar também aqui para baixo, está aqui. Ó. Então, rodando a questão, vai mostrar esse PDF aqui. Então, o gabarito dessa questão com esses parâmetros 10, 8, 17, 10, 8, 17, está aqui em azul. Ah, mas ele vai pensar, mas o gabarito está aí já para o aluno resolver. Então quando você for aplicar a prova, então basta você colocar no blue aqui, ó, muda a cor, coloca white, por exemplo, branco. Aí para você obter o gabarito white, a gente pode até testar aqui. Como a máquina está lenta, está sobrecarregada, eu vou gerar um outro aqui, white, só para mostrar o que ele vai fazer. Então, deixa ele gerando aqui. Então, aqui é o que eu gerei anteriormente, que é igual ao que aparece no livro. Tá? É igual ao que aparece no livro, com outros valores, né? Aqui é 3, 11, 16. Aqui no livro é 10, 8 e 17. Então, quando você for aplicar a prova, você coloca uma cor branca, e aí, para você obter o resultado, os valores que estão em branco, ou uma cor bem clarinha, que não apareça na impressão. Então, tá aqui, ó, só que você não está vendo. Para você poder ver, você pode marcar, ó, marca aqui, dá um Ctrl C e cola em um trecho de texto. Vou criar aqui uma célula de texto. Tá aqui, ó. Então aí é só uma questão de tabulação agora, corrigir a tabulação. Mas aqui está o gabarito que está na cor branca. Então deixa eu voltar aqui para a cor, para a cor azul, blue, e salvar.
Perfeito. Então, vai salvando aí. Então, a primeira parte é igual ao teste de mesa anterior, o que muda é só esse trecho a mais. Tá? E antes tinha o trecho de código em Python. Agora, no trecho de código em Python, é bem mais complicado. No trecho de código em Python, eu coloco esse conteúdo aqui. Então, o que está nesse conteúdo aqui? É a implementação do pseudocódigo. Então, deixa eu apagar aqui. Então, a implementação desse pseudocódigo aqui, ele está implementado aqui. Aí, se você não quiser, você pode usar um chatbot para produzir o código em Python, semelhante ao que está aqui. Então, você pode escrever um código em Python assim, ó. Escrever método Python. Vamos ver o que ele retorna. Então, aqui está o método em Python. Só que está um pouco diferente, ó, do que está aqui. Vamos ver no chat, no chatbot, o que ele faz. Método Python para não escrever o método. Escrever método Python para esse pseudocódigo. Se ele gera o método. Agora sim, mas ele também não está gerando os argumentos igual está aqui. Mas enfim, já é uma dica, tá? Como construir os artigos, o código em pseudocódigo, o código em Python do pseudocódigo. Então, o que faz esse pseudocódigo aqui? Então, ali, para cada alteração da variável, eu imprimo uma linha, né? Então, eu inicializo criando uma linha com esse cabeçalho, que é essa linha aqui. Aí eu crio, eu uso mais igual para incrementar nessa variável texto esse tracejado aqui, sempre pulando linha no final. Aí eu coloco na variável máximo o valor de N3 e coloco na linha. Então, coloca na linha 1, eu coloco o valor de máximo. Então, eu tenho que observar qual é a linha que a variável foi alterada. Na linha 2, foi alterada a variável contador. Então, na linha 2, você coloca o contador. Na linha 3, você coloca também a soma. Tá? E mantém os valores anteriores. Sempre mantendo os valores anteriores. Aí você entra no enquanto o contador for menor do que máximo, você verifica se ele é par, então o contador inicialmente é ímpar, ele vai entrar nesse trecho aqui, que é na linha 8. Aqui tem um errinho, né? Aqui é linha 6, 7, 8. Então aqui no livro está errado e é 8. Então, vou corrigir o que está aqui para fazer igual que está no livro. Aqui também, ó, tá 7. Para corrigir isso, é só colocar aqui em vez de ser 7, é linha 8. Linha 8. Salvo. Eu vou deixar gerando enquanto eu termino a explicação.
tirando o PDF, tá? Então, linha 6 você soma e linha 8 você diminui o contador, tá? Então, esse é o funcionamento do código. Aí, para cada iteração, você incrementa contador. Então, o contador inicialmente é 11, você vai até 14 o contador, mas você vai parar quando ele for 13. Você incrementa, aí você verifica se o contador é menor ou igual a máximo, o máximo é 13, e se ele não for, ele sai fora do while e termina. Aí você imprima o valor da variável soma, que tem essa outra linha aqui. Então, o valor da variável soma vai ser 4. Tá? Então, vamos ver se ele já corrigiu aqui o PDF. Então, 6, 8 e 6. Tá? Então, tá certinho aqui, eu já corrijo no livro. E outra parte importante desse código aqui, então, esse é o método para você imprimir a tabelinha, só que para você gerar uma tabela com o mesmo nível de dificuldade, ou seja, com a mesma quantidade de linhas, é interessante você verificar quantas linhas tem cada tabela gerada. Então, você gera números aleatórios aqui, 3 números aleatórios para N1, N2, N3. Você gera a tabela rodando o algoritmo, que vai retornar a tabela, a string, né, o texto. Você verifica quantas linhas tem essa tabela, esse texto. Se a quantidade de linhas estiver entre 11 e 14, você interrompe esse laço infinito aqui, true. Tá bom? Então, aí eu garanto que todas as variações dessa questão terão a mesma quantidade, as linhas parecidas, né? Quantidade de linhas entre 11 e 14, para não dar muito, para que uma variação não fique muito mais trabalhosa do que outra. Bom, é claro que esse tipo de questão paramétrica é muito específico para o teste de mesa, então pode ser que o vídeo não seja muito útil nessa parte aqui de teste de mesa e gabarito. Mas esse primeiro exemplo aqui de teste de mesa é bem simples, então ele pode ser bem útil para vocês elaborarem questões paramétricas, envolvendo trechos em LaTeX com trechos em Python. O próximo exemplo também é bem complicado e não sei se vale a pena ver o passo a passo, mas como está no livro, eu vou fazer o vídeo só para constar e explicar o processo desse próximo exemplo. Então, até lá. Tchau, tchau.